Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar em um assunto de suma importância para o povo evangélico, cujo título é Vigiar, Vigiar, Vigiar. Esse tema tem como base o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 26 ao 44, e também o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 41. Eu quero começar falando de uma experiência que eu tive com Deus agora há poucos dias. No dia 5 de 2 de 2024, enquanto eu lavava a louça e os talheres do café da manhã, eu conversava com Deus. De repente, veio em meu pensamento que quando eu fosse pregar naquela igreja, deveria fazer uma pregação diferente das que estou acostumado a fazer sempre. E foram surgindo no meu pensamento ideias de como deveria ser essa pregação. Embora eu tivesse participado dessa igreja no dia anterior, no domingo, da Santa Ceia, eu não tinha sido convidado pelo pastor para pregar naquela igreja. Já tinha convidado outras vezes, mas nessa semana não havia um convite para pregar na igreja. Mais tarde, depois que terminei meu serviço, eu peguei meu celular e vi que tinha uma mensagem do celular. Eu abri. A mensagem era do pastor da igreja, me convidando para que no domingo seguinte, no dia 11, que era o domingo de carnaval, eu fosse pregar, levar a palavra na igreja naquele domingo. Prontamente eu atendi. Aceitei, porque eu sabia que esse convite era de Deus. Era um convite vindo da parte de Deus. Porque poucos minutos atrás, pouco tempo atrás, ele havia conversado comigo e falado como deveria ser a pregação. O tema que eu levei acima, ou seja, o tema que eu levei no domingo seguinte, no dia 12, é o tema que nós vamos falar hoje a respeito. É o tema sobre o servo vigilante, que está lá em Mateus 24 e Lucas 12. Após orar, eu perguntei para a igreja: todos sabem o que é uma Constituição? É lógico que a maioria sabe. Mas eu respondi: são normas e princípios de um país. Na Constituição estão as regras daquilo que cada cidadão desse país pode ou não fazer. E nós, como os cristãos, temos um manual de funcionamento, que é a Constituição dos cidadãos do céu. A Bíblia, portanto, é a nossa Constituição. Quando você vai a uma loja para comprar um eletrodoméstico ou um eletrônico, quando você compra, vem com aquele aparelho um manualzinho. Esse manual ele explica como você deve usar aquele eletrônico
para que ele dure mais tempo, ou seja, ele possa durar todo o tempo suficiente, que é o tempo de que ele vai funcionar. E eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual. É um manual como o ser humano deve funcionar para que ele tenha o maior tempo possível útil. É um manual que nos dá garantia de que nós vamos viver, vamos servir a Deus, vamos viver eternamente. Então, a Bíblia é o nosso manual. É o nosso manual para que nós tenhamos uma vida útil máxima, ou seja, possamos viver eternamente ao lado de Deus. Quando a gente lê esses versículos que foram lidos nessa noite, nós encontramos a parábola do servo vigilante. Uma parábola pronunciada por Cristo Jesus na semana que antecedia a sua morte. Ou seja, ele foi morto na quinta-feira, essa palavra foi pronunciada de segunda até quarta. Cristo Jesus sabia da sua morte. E ele estava preparando servos que deveriam cuidar da sua casa na sua ausência. Ele prometeu que voltaria num futuro próximo. E até nos deu pistas do momento da sua volta. Lá em Lucas ele falou que seria depois das bodas do Cordeiro. E em Mateus ele não falou quando, mas ele falou de sinais que aconteceriam antes da sua volta. Que quando esses sinais acontecessem, ele estaria voltando. Ao ler esses versículos, muitas pessoas não entendem o que Cristo Jesus está querendo nos ensinar. Mas sabe por que isso acontece? Porque há poucas pessoas é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus. Não são palavras minhas, são palavras que estão escritas lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Mas a grande maioria das pessoas dessa terra não lhe é dado esse conhecimento. Contudo, podemos tirar ensinamentos muito profundos que nos servirão de guia para a nossa vida nessa terra. O primeiro ensinamento que nós podemos constatar nessa parábola é que a ausência de Cristo Jesus é temporária. Ele prometeu voltar. E se ele prometeu, ele com toda certeza vai voltar. E eu vou além. Eu falo a vocês que essa ausência é estratégica. Com a ausência de Cristo Jesus, ele está provando o caráter dos seus servos. O bom servo é sempre o mesmo, quer na presença, quer na ausência do seu Senhor. Ao estarmos no comando, nós podemos mostrar quem nós realmente somos.
mau servo, irmãos, já era um mau caráter antes. E a sua posição de comando somente permite que ele mostre quem ele realmente é. E todos vocês conhecem, porque a igreja está cheia de maus servos. Mas uma coisa é certa: o Senhor, quando voltar a essa terra, Ele quer encontrar todas as coisas organizadas. Será que Ele vai encontrar? Nós estamos vivendo essa época. Sim, nós estamos vivendo essa época. Quando Cristo Jesus ascendeu aos céus, Ele prometeu que voltaria. E nós estamos esperando essa volta há cerca de 2000 anos já. Mas hoje eu posso dizer a vocês, a volta de Cristo é iminente. Mas nós não sabemos quando vai ser. Por isso é preciso estarmos preparados. Nós precisamos estar preparados. Só que a nossa preocupação não deve ser focada no dia de sua volta, quando ele vai voltar. Não. Nós devemos estar preparados com toda certeza a cada momento, a cada instante. Mesmo que esse dia possa demorar muito. Porque uma coisa é certa, irmãos. Nós somos esses servos a quem Cristo deixou sua casa para ser cuidada. Nós somos a noiva. Mas nós sabemos que essa noiva de Cristo, ela é composta de virgens, mas algumas prudentes e outras nécias. Essa é a grande verdade. Então nós estamos rodeados de virgens prudentes e também de virgens nécias. A segunda, ou segundo ensinamento, é que a ordem é vigiar. Sim. A maioria dos livros da Bíblia nos fala para vigiar. E Cristo, nesses versículos lidos nessa noite, ele compara a sua volta, o retorno dele a essa terra, com a chegada de um ladrão. Um ladrão que vai assaltar uma casa. O ladrão não avisa quando ele vai vir para roubar. A sua vinda é imprevisível. Então a vinda de Cristo também é imprevisível. E ninguém está esperando o momento certo. Por isso ele nos alerta para vigiarmos. Vigiarmos para não ser surpreendidos no seu retorno. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Então nós estamos vivendo no mundo caído. Sim. Nós estamos rodeados de diversões, falsas promessas e novidades a cada momento que nos convida a cada instante para usufruirmos delas.
Então nós estamos rodeados de coisas que nos levam a se afastar de Cristo. Nosso mundo evoluiu muito. A ciência se multiplicou, a modernidade tomou posse desse mundo. Hoje tudo é moderno. E essa modernidade, ela trouxe uma grande inversão de valores. Muito do que era certo se tornou errado. E muito do que era errado, que era considerado errado, se tornou certo. Eu não sou contra a modernidade. Eu até acredito que nós devemos acompanhar tal evolução. Nós devemos seguir esse desenvolvimento. Isso é certo, eu concordo com esse pensamento. Pois devemos seguir esse desenvolvimento, sim. Seguir de perto. Mas também existe um detalhe importante. Nós devemos lembrar que o que era errado para Deus há 1000 anos atrás continua sendo errado. Ele não mudou. Está escrito na palavra que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o que era errado para ele continua sendo errado. O que era certo para ele continua certo. Então ele não mudou. E nós temos de ter esse pensamento. Não é porque houve uma modernidade exorbitante que a ciência duplicou, triplicou. Não, que a gente deve acompanhar isso daí. O que era errado continua sendo errado. O que era certo continua sendo certo. Deus não mudou. Eu sempre digo isso. Cristo Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Portanto, irmãos, vigiar é estar atento. É reconhecer nossas fraquezas, evitando situações de perigo, fazendo o que é certo, agindo com justiça, não deixando que preocupações do dia a dia nos tornem insensíveis. Sim. Que as preocupações podem nos tornar insensíveis e levar-nos a não percebermos os sinais da volta de Cristo Jesus. Que essas preocupações possam nos envolver com as coisas mundanas, com procedimentos inadequados. Nos tornamos incapazes de perceber o nosso chamamento. Sabe, irmãos, dentro da igreja existem 2 tipos de servos. Eu já falei das virgens. A noiva nécia e a noiva prudente. A noiva nécia é aquela que se deixou levar pela evolução do mundo. Ela deixou seu azeite acabar. A prudente vigiou e se preparou para uma longa espera. A espera pelo noivo. E ela tem azeite suficiente. Infelizmente, irmãos, muitos
que um dia aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se perderam, desistiram por não saber esperar e não estão preparados o tempo todo para a volta dele. Lembra que a nossa preocupação é estar preparado o tempo todo, a cada momento, esperando a sua volta? Nosso tempo nessa terra é limitado. Depois que as luzes apagarem, não haverá mais tempo para arrependimento, irmãos. Então nós temos de ser prudentes aqui, agora, enquanto nós estivermos nessa terra. Depois que a luz apagar, depois que nós morrermos, não existe mais arrependimento, não existe uma segunda chance, não. A partir daquele momento, o nosso destino está sacramentado. Ou você vai ver uma eternidade com Deus, ou você vai viver uma eternidade sem Deus. Terceiro ensinamento que nós podemos tirar é que nós somos responsáveis por nossas escolhas. Sim. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Quando Deus criou o homem, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que Ele nos fez perfeito. Cada ser humano criado por Ele criou perfeito. Porém, irmãos, nós perdemos essas características com a queda. Você pode falar, mas eu não tive culpa. Até concordo. Mas nós recebemos como herança. Uma herança maldita. Com a queda de Adão e Eva, nós fomos manchados pelo pecado. E com isso nós perdemos a imagem de um Deus puro. Um Deus onde não tem mancha, não tem mácula. Um Deus puro. E com o pecado, nós adquirimos uma natureza pecaminosa. E com isso nós perdemos a semelhança de um Deus santo, em quem não existe pecado. E com isso, irmãos, nós fomos afastados de Deus, pois não pode existir nenhum elo de ligação entre aquilo que nós nos tornamos com a queda e o que Deus sempre foi e sempre será. Mas graças a Deus, Cristo Jesus fez essa reconciliação. Com a sua morte, Ele nos deu condições para podermos voltar a usufruir novamente do convívio com Deus. Esse ato de amor de Cristo Jesus foi universal, ou seja, foi estendido para todos os seres humanos.
sem nenhuma exceção. Todos podem usufruir dessa graça. Porém, irmãos, embora seja universal, esse ato é também condicional. Porque somente aqueles que aceitarem o sacrifício feito por Cristo Jesus é que poderá participar da sua graça. Somos responsáveis por nossas escolhas, sim. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher o que supostamente é o melhor para nós. Porém, nós não podemos esquecer que nós temos um manual, a Bíblia Sagrada, a ser seguido. Nós não podemos esquecer que nós temos de prestar contas dos nossos atos, da nossa vida, para Deus. Nós vamos ter de prestar contas. É a lei da semeadura, irmãos. Tudo que nós plantarmos nessa terra, nós também iremos colher. Então, portanto, nós somos os únicos responsáveis por nossas escolhas. Aquele que escolher Cristo Jesus deve ser também como ele foi. Ter humildade, ter obediência e renunciar. Quem fizer isso será considerado um bom servo e será colocado em lugar de honra. Porém, o mau servo será surpreendido em sua volta e será condenado pela sua negligência. Uma condenação que será viver a eternidade na ausência de Cristo Jesus. O quarto ensinamento que nós podemos tirar esta noite: nós fomos chamados para servir. A maioria das pessoas querem ser servido, mas nós fomos chamados para servir. Infelizmente, a grande maioria das pessoas pensam que servir a Deus é frequentar uma igreja, pelo menos nos domingos, entregar o dízimo, ser bom, ser honesto, ter um bom conhecimento da Bíblia. Olha, tudo isso é importante. Mas, como diz os matemáticos, não é suficiente. É necessário, mas não suficiente. Tudo isso é importante, mas nada disso salva. Tudo que nós fazemos por obrigação não é servir a Deus. Tudo isso está escrito que nós devemos fazer na nossa Constituição, na Bíblia. E, portanto, irmãos, fazer aquilo que nós temos por obrigação não tem mérito nenhum nisso. Não existe nenhum mérito nisso. Cristo Jesus é o nosso exemplo.
Enquanto ele esteve nesta terra, ele foi um exemplo a ser seguido. Ele disse claramente, com todas as letras: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para servir. Eu vim para servir. Então, irmãos, ele não foi só palavras, ele mostrou com atos. Naquela semana da morte dele, o que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Com isso ele mostra realmente o que é humildade. Ele era rei, senhor dos senhores, mas estava fazendo serviço de escravo, lavando os pés dos seus discípulos, subalternos a ele. Mas ele foi além. Ele falou que a minha comida e bebida é fazer vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Ele não estava preocupado se tinha de comer, se tinha de beber. Ele estava preocupado em fazer a obra de Deus, do Pai que havia enviado ele. Como servos, irmãos, nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Nós temos a responsabilidade de ser um administrador fiel dos dons dados por Ele. E tem um detalhe: não importa que dom nos é dado. Se você foi chamado para ser porteiro, você tem que ser um porteiro fiel. Mas uma coisa é certa, irmãos. Cada um foi chamado para fazer alguma coisa. Mas todos nós, sem exceção, fomos chamados para ser testemunhas. E, portanto, nós precisamos ser testemunhas fiéis. Uma coisa que me passa pela cabeça agora, que eu lembro, é que antigamente você via um crente na rua, de longe você olhava e falava: ó, ali vai um crente. O crente era conhecido de longe. E quando você se aproximava dele e falava com ele, você tinha certeza de que ele era fiel. Embora a grande maioria das pessoas o taxassem de ignorante. Mas ele era um crente fiel. É verdade que eram poucos. Mas quem era crente era fiel. O quinto ensinamento que nós podemos tirar é que temos de estar preparados. Eu falei antes que a ordem é vigiar. Sim. Mas só vigiar não basta. É preciso estar preparado. A maioria dos crentes
coloco a culpa no encardido. Diabo, se você quiser. Por todo mal que acontece com ele. Outros crentes vêm com a desculpa que a carne é fraca. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter visto testemunho de pessoas falando: o diabo fez isso comigo, mas Deus me abençoou. Eu errei, você sabe, a carne é fraca, né? Olha, essas duas coisas, elas estão parcialmente corretas. A carne é fraca. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra desta noite, ela nos fala que quando o ladrão vem, ele não avisa da sua vinda. Normalmente ele vem quando nós estamos desapercebidos ou estamos dormindo. E é o que vai acontecer. Quando Cristo Jesus voltar, ele vai vir numa hora que nós não estamos esperando, como ladrão da noite. A maioria dos crentes, vocês podem ter certeza que eles vão estar desapercebidos e vão estar dormindo. E Cristo foi claro ao dizer que se nós soubéssemos a hora que o ladrão viesse, que o ladrão vier, nós vamos estar preparados, nós vamos estar esperando. Nós não vamos deixar ele entrar em nossa casa. Mas o que Cristo quer falar para nós? O que quer que nós entendamos? Que o ladrão, o grande ladrão, não é o diabo. Não é a carne fraca. O grande ladrão somos nós. Nós mesmos somos os grandes ladrões da nossa salvação. Se nós não tivermos preparados para a volta de Cristo, mesmo que isso demore, nós vamos roubar de nós mesmos a nossa salvação. Então temos que estar preparados, sim. Mas como é que eu vou me preparar? Eu preciso estar atento em oração. Eu preciso não ceder à vontade da minha carne. Eu tenho de priorizar em minha vida Deus e não a minha vontade. O Senhor da nossa vida é Deus. Então você tem de priorizar Deus na sua vida e não a carne. A carne quer nos levar para o inferno. Mas o Espírito que em nós habita quer nos levar para o céu. A carne é verdadeiramente fraca. E o inimigo está em redor. Porém, a vigilância e a obediência nos transforma em morada do Espírito Santo. E com toda certeza, irmãos, nós podemos esperar com alegria e sem medo nenhum a volta de Cristo. Mesmo que isso possa demorar muito. Veja o que está escrito.
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós, como os templos do Espírito Santo, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada contra nós. Porque Deus não permite. Ele só pode fazer alguma coisa contra nós se Deus permitir, senão não. E além disso, irmãos, nós temos uma promessa. E diz, ele voltará. E para os que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. É uma promessa feita lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, irmãos. Então nós só temos de obedecer, cuidar, vigiar. Um dia um aluno meu me perguntou: professor, o senhor fala que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal. Mas e se isso aí for tudo mentira? Tudo conversa? Como é que fica a história? Aí eu pensei um pouco e falei para ele: se você guardar a palavra de Deus, se você se manifestar como Deus quer que você se manifeste, se isso tudo for mentira, você vai perder alguma coisa? Não, eu só vou deixar de fazer o que eu podia fazer à vontade. Ah, tá certo. Mas e se for verdade? O que você vai perder? Aí eu vou pro inferno. Aí eu perguntei, você quer arriscar? Você tem a escolha. Você pode escolher aquilo que você quer. Se você achar que tudo é mentira, segue o caminho do mundo. Se você achar que isso é verdade, segue a Cristo. E você receberá a recompensa no final. Amém.